Olá você, tudo bem? Mais uma biorevisão, conceitos básicos. Professor, o que diferencia a pequena circulação da grande circulação? Arteriosclerose é a mesma coisa que aterosclerose? Professor, se os crocodilianos têm um coração com 4 cavidades completamente separadas, por que a circulação destes animais é dita incompleta? O que são bolhas cardíacas e isquemia cardíaca? Eu sou o professor Belipou, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e este é o assunto da nossa biorevisão Conceitos Básicos de hoje, após a vinheta Sistema Cardiovascular, na revisão especialmente para você. Vamos lá? Ok, seja muito bem-vindo à nossa biorevisão Conceitos Básicos. Acesse a playlist completa, link na descrição deste vídeo. Vamos lá? Hoje nós vamos conversar com você sobre conceitos importantes relacionados ao sistema cardiovascular. Primeiro item diz assim: a porção celular sanguínea é composta por 3 tipos de células em suspensão no plasma: os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Lembrando que os eritrócitos também são denominados de glóbulos vermelhos e os leucócitos denominados de glóbulos brancos. Mas o nosso item ele está errado, porque plaquetas não são células. Plaquetas são fragmentos celulares de células da medula óssea denominada de megacariócitos. Não esqueça disso. Próximo item: o átrio cardíaco direito comunica-se com o ventrículo direito pela válvula atrioventricular direita, também conhecida por válvula bicúspide. Ora, a válvula bicúspide, também conhecida como válvula mitral, é a válvula do orifício atrioventricular esquerdo. A válvula do orifício atrioventricular direito é a válvula tricúspide, que são as 2 válvulas cardíacas. O coração também dispõe de 2 outras válvulas, que é a válvula aórtica, que está no orifício de saída da artéria aorta no ventrículo esquerdo, e a válvula pulmonar, no orifício de saída da artéria pulmonar no ventrículo direito, ok? Próximo item: na pequena circulação participam ativamente o ventrículo direito e o átrio esquerdo. Absolutamente correto. A pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, é a circulação que envolve o coração e os pulmões. Ela inicia exatamente no ventrículo direito, o sangue carbonado vai para os pulmões, sofre hematose, libera as cargas de CO2 para o meio ambiente, absorve as cargas de oxigênio, voltando pelas 4 veias pulmonares que entram no átrio esquerdo do coração, fechando então a pequena circulação. Beleza? O sistema linfático está intimamente relacionado com o sistema circulatório, dado que uma rede de vasos linfáticos drena o excesso de líquido intersticiais e o devolve para a circulação sanguínea. Absolutamente correto. O sistema linfático é o sistema de drenagem, constituído pelos órgãos linfáticos e também pelos vasos linfáticos, e é responsável pela drenagem de líquidos tissulares entre tecidos ou intersticiais entre células, devolvendo esses líquidos à corrente sanguínea. Beleza? Absolutamente correto. A veia cava superior transporta sangue pobre em oxigênio coletado da cabeça, dos braços e da parte superior do tronco e chega no átrio esquerdo do coração. A alternativa, o item, fica então incorreto. É verdade, a veia cava superior transporta sangue carbonado
sangue pobre em oxigênio da parte superior do corpo, assim como a veia cava inferior drena, né? Capta então o sangue carbonado da parte inferior do corpo. E as veias cavas, elas se conectam ao átrio direito e não ao átrio esquerdo do coração. Próximo item, a hemoglobina pode se ligar com o oxigênio, formando a oxihemoglobina, e também com o monóxido de carbono, formando o composto estável chamado de carboxihemoglobina. Está correto. A oxihemoglobina é quando a hemoglobina se liga ao oxigênio e a carbohemoglobina quando se liga ao CO2, ao dióxido de carbono. Carbohemoglobina e oxihemoglobina são compostos instáveis, de fácil dissociação. A oxihemoglobina se forma a nível pulmonar e se dissocia a nível tecidual. A carbohemoglobina se forma a nível tecidual e se dissocia a nível pulmonar. Mas o monóxido de carbono, quando se liga à hemoglobina, forma um composto estável, inativando então a proteína de transporte de gases pelo sistema circulatório. Beleza? O termo arteriosclerose é o depósito gorduroso nos canais arteriais, estreitando as mesmas, ou seja, produzindo estreitamento das artérias. Incorreto. Assim como ele diz assim, o termo aterosclerose é o endurecimento das artérias com a perda de sua elasticidade. Item também incorreto. Lembre-se disso. Arteriosclerose não é a mesma coisa que aterosclerose. A aterosclerose é o depósito gorduroso estreitando as artérias e a arteriosclerose é o sintoma ocasionado pela aterosclerose, que é a causa, provocando o endurecimento das artérias com perda de sua elasticidade. Show de bola? Vamos então para o próximo item. Tomar uma água. Vamos lá. Próximo item. Os movimentos de contração, sístole, e relaxamento, diástole, do coração ocorrem de modo simultâneo. Errado? Falso? Os movimentos, no ciclo cardíaco do coração de sístole e diástole ocorrem de modo não simultâneo. Se ocorressem simultaneamente, o coração ia espirrar sangue para tudo quanto é lado. Então veja só, quando as aurículas contraem na sístole ventricular, os ventrículos estão relaxados, em diástole. Quando as aurículas relaxam na diástole auricular, os ventrículos contraem na sístole ventricular, expulsando o sangue para as artérias. Então, a movimentação, as contrações, elas são não simultâneas. Aurículas primeiro, ventrículos depois, ok? A circulação das aves e dos mamíferos é fechada, dupla e incompleta. Falso. A circulação de aves e mamíferos é fechada, é verdade. O sangue nunca sai de dentro dos vasos sanguíneos, tá? Beleza? Ele nunca vai para os tecidos, como é na circulação aberta. Ela é dupla, o sangue passa pelo coração 2 vezes. Agora ela é completa, não há mistura de sangue. Circulação incompleta é quando nós temos mistura de sangue nas cavidades cardíacas. Não é o caso da circulação das aves e dos mamíferos. E aí vem uma observação importantíssima. O coração dos crocodilianos possui 4 cavidades completamente separadas. É verdade, sendo a circulação dupla e completa. Falso. Apesar dos crocodilianos apresentarem coração com 4 cavidades completamente separadas, ocorre mistura de sangue na saída das artérias pulmonar e aórtica que se cruzam, abrindo entre elas um canalículo de comunicação, chamado foramen de Panizza.
Por esse forame de Paniza, os crocodilianos controlam então os índices de carbono e de oxigênio na sua corrente circulatória, o que é uma questão adaptativa. Eu convido você a assistir, vou deixar o link na descrição deste vídeo e assista a aula sobre circulação comparada para que você entenda melhor sobre os corações dos vertebrados. Beleza? Próximo item. Os capilares permitem a difusão de substâncias como nutrientes, excretas e gases entre o sangue e as células. Isto é possível devido aos capilares possuírem camada tecidual única. Absolutamente correto. Os vasos sanguíneos são formados por tecidos, por túnicas. Como eu tenho uma reunião de tecidos, os vasos sanguíneos são órgãos tubulares, ocos, por onde trafega o tecido sanguíneo, que é um tecido líquido devido à grande quantidade de substância intercelular entre as células, que é o plasma, beleza? Mas, vamos lá, artérias, veias, arteríolas e vênulas, tem tecido conjuntivo externo, o tecido mediano, que é de musculatura lisa, e o tecido endotelial, que é um epitélio simples, pavimentoso internamente, revestindo internamente os vasos sanguíneos. Mas quando nós chegamos nos capilares, os capilares que fazem a comunicação direta do sistema circulatório com tecidos e vice-versa, não há a camada conjuntiva, não há a camada muscular, há apenas a camada endotelial, formado por um epitélio simples, pavimentoso. E esse endotélio permite a difusão de substâncias do sangue para os tecidos, dos tecidos de volta para o sangue. Beleza? Ou seja, camada tecidual única. Próximo item, o automatismo, o pulsar do coração, é regulado por mediadores químicos que alteram o ritmo de seus batimentos. Noradrenalina, por exemplo, diminui a frequência cardíaca, diminui os batimentos cardíacos, e a acetilcolina aumenta esse ritmo, aumenta essa frequência cardíaca, aumenta o fluxo de batimentos cardíacos. Ora, a informação está incorreta, é o contrário. Noradrenalina aumenta a frequência cardíaca, acetilcolina diminui a frequência cardíaca. Beleza? Próximo item. Nos mamíferos, os batimentos cardíacos obedecem ao ritmo de impulsos oriundos do nó sinoatrial, que é também chamado de nó sinusal, sendo, portanto, o controle desses batimentos determinados por fenômenos miogênicos, oriundos do próprio músculo que forma o tecido, né, de contração e relaxamento do coração. Está absolutamente correto. O nó sinoatrial, por sinal, é o nosso marca-passo, emite impulsos elétricos de maneira ritmada, fazendo com que o coração trabalhe dentro de um ritmo bem específico. Beleza? Próximo item, a sequência que descreve a origem e condução do estímulo elétrico pelo coração é o nó sinusal, feixes intermodais, nó atrioventricular, feixe de His, ramo direito e esquerdo e fibra de Purkinje. Exatamente, ele citou a sequência absolutamente correta de toda a estrutura elétrica que compõe o sistema elétrico do coração. Começando como gerador e emissor do impulso elétrico, o nó sinusal ou nó sinoatrial, tá? Passando pelos feixes intermodais, que permite então a contração auricular, chegando ao nó atrioventricular, que retarda um pouco a emissão do impulso, e logo após emitindo para o feixe de His, ramo direito e esquerdo. O feixe de His passa por cima do septo interventricular, que separam as duas cavidades ventriculares do coração, direita e esquerda, seguindo então pelas fibras de Purkinje, que percorre os ventrículos lateralmente, fazendo com que esses ventrículos contraiam simultaneamente. Absolutamente correto. Próximo item, quando o impulso atinge o nó atrioventricular, sua velocidade de condução é retardada,
antes de prosseguir na direção dos ventrículos. É verdade. Lembra que nós falamos há pouco tempo que a contração do coração ela é não simultânea? Os átrios contraem primeiro, os ventrículos contraem depois. Quem gera esse retardo no trâmite do impulso elétrico da região auricular para a região ventricular é exatamente o nó átrio-ventricular. Ele retarda um pouco a emissão do impulso e aí quando as aurículas entram em relaxamento, ele libera o impulso para que então os ventrículos entrem no processo de contração ou sístole, expulsando o sangue para as artérias, artéria aorta no ventrículo esquerdo, artéria pulmonar no ventrículo direito. Próximo item, a segunda bulha cardíaca representa o fechamento das válvulas atrioventriculares tricúspide e mitral. No próximo item ele diz assim, a primeira bulha cardíaca representa o fechamento das válvulas semilunares aórtica e pulmonar. Muito bem. Professor, o que são as bulhas cardíacas? É o tum-tum, característico do coração. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Esse tum-tum é especificamente o fechamento das válvulas atrioventriculares e das válvulas semilunares, que estão na origem das artérias. Só que o primeiro tum é o fechamento das válvulas cardíacas, tricúspide e mitral, e o segundo tum das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, ou seja, o contrário do que está sendo descrito aqui nesses nossos itens, beleza? Próximo item, a estrutura básica de uma artéria é formada por 3 túnicas ou camadas, quais sejam externa ou adventícia, média ou muscular e interna ou endotelial. Absolutamente correto. Menos no capilar, que tem camada tecidual única, apenas camada endotelial, pela função do capilar, que é permitir a difusão de substâncias através de suas paredes. As veias transportam sangue a partir do coração. Falso. Veias são vasos que chegam ao coração, trazendo sangue, tá certo? Do organismo, tá? Ou dos pulmões, mas entram no coração, nas aurículas, direita e esquerda. Artérias são vasos de saída, saem dos ventrículos cardíacos em direção aos pulmões ou em direção ao organismo, ok? Beleza? Então veias são vasos de entrada, assim como artérias são vasos de saída. O tecido cardíaco caracteriza-se por ser formado por tecido muscular estriado, dividido em 3 camadas que são o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. É verdade, o músculo do coração tem a camada mais externa, que é o epicárdio, a camada mediana, que é a mais espessa, mais grossa, que é o miocárdio, e a camada mais interna, que é o endocárdio. Absolutamente verdade. Quando o indivíduo tem processos isquêmicos, tá, que resultam em diminuição de nutrientes e oxigênios para o músculo cardíaco, e essa isquemia atinge o epicárdio, chama-se isquemia subepicárdica ou isquemia subendocárdica, significa que o indivíduo sofre de um problema chamado de angina do peito. Beleza? Próximo item. Uma pessoa em situação de perigo tem frequência cardíaca e pressão arterial elevadas devido à liberação de adrenalina pelas glândulas suprarrenais. Isso. Ok? Está absolutamente correto, não tem nem o que comentar a respeito. Próximo item. A isquemia cardíaca caracteriza-se pela redução do suprimento de oxigênio e nutrientes ao miocárdio devido à diminuição do fluxo sanguíneo nas artérias coronárias. Absolutamente correto. As artérias coronárias são as artérias responsáveis por nutrir diretamente o coração. Então, obstruções nessas artérias provocam a diminuição do fluxo de sangue ao coração, o que faz com que o coração fique deficitário, o que pode levar a um ataque cardíaco, pode levar a uma parada cardíaca, pode levar a um infarto do miocárdio. Beleza, galera? Esta foi a nossa biorevisão de hoje. Espero que você tenha gostado. Vá na descrição, baixe o material que está disponível lá, acesse links, tá, completas da nossa
playlist, bem como as outras informações importantes que você encontrará lá. E nos vemos na próxima aula. Até lá!